Trabalhou sem pensar no futuro, como se o juízo final estivesse às portas, usando prodigamente o seu talento para levar quantas almas fosse possível, dentre os que o cercavam, para o seu verdadeiro fim em Deus. Estas palavras de Evelyn Waugh retratam fielmente os últimos anos de Robert Hugh Benson, um jovem sacerdote católico converso do protestantismo. Benson trazia no sangue, por assim dizer, o amor pelo ministério eclesiástico e pelas letras. Seu pai, ironia e destino, fora ninguém menos que o literato e arcebispo anglicano de Canterbury, Edward Walt Benson, 1829 a 1896. Robert, o filho caçula, também fez os estudos eclesiásticos, ordenando-se pouco depois da morte do pai. Enquanto exercia o seu trabalho pastoral em diversas paróquias anglicanas, não podia deixar de interessar-se pelos acontecimentos religiosos que ao longo do último meio século tinham abalado a Inglaterra. Em 1845, fora a conversão ao catolicismo de John Henry Newman, expoente desse movimento de Oxford, que fora até então o centro da renovação do anglicanismo. Em 1850, o restabelecimento da hierarquia católica na ilha, com a nomeação do cardeal Wiseman como arcebispo de Westminster, e por fim, em 1864, a publicação da Apologia Pro Vita Sua, do mesmo Newman, que acabou por dissipar as reservas e desconfianças que a opinião pública ainda nutria contra o papismo. Era o fim de um isolamento religioso que durara mais de 3 séculos, desde que o rei Henrique VIII decidira separar-se da Igreja Universal e nomear-se a si próprio cabeça do ramo inglês. Embora à custa de algumas outras cabeças, como a do bispo mártir John Fisher e do Lorde Chanceler e humanista Thomas More. Benson dedicou-se a estudar mais a fundo a doutrina e a história do cristianismo e, como tantos cristãos separados mais sinceros do seu tempo, acabou por ser recebido na Igreja Católica em 1903. Dirigiu-se imediatamente a Roma a fim de fazer os estudos necessários para receber o sacramento da ordem, pois desejava ardentemente exercer a sua vocação sacerdotal. Devido ao seu fervor, à sua cultura e aos seus conhecimentos teológicos, e talvez também devido à sua pouca saúde, foram-lhe abreviados os estudos e pôde ser ordenado já no ano seguinte. Na obra Confessions of a Convert, relata o itinerário da sua conversão, menos áspero que o de muitos protestantes de outras confissões, porque Benson pertencia à High Church anglicana, na qual se conservava em substância boa parte da doutrina da Igreja Universal. Essa experiência, aliada à fragilidade da sua saúde, que em 1911 o obrigaria a pedir dispensa de todos os encargos pastorais, principalmente do de capelão universitário de Cambridge, e que já em 1914 o levaria à morte aos 43 anos de idade. Foi para ele um cadinho que purificou e ampliou a sua vida interior. Amizade com Cristo é, provavelmente, o seu melhor livro espiritual. Reúne, retrabalhados, diversos sermões pregados entre 1910 e 1912 em Roma, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Publicado pela primeira vez em 1912, foi recebido com tanto entusiasmo que teve 12 reedições sucessivas, além de ser traduzido para diversas línguas. Reverberando com o calor de um relacionamento verdadeiro e pessoal com Cristo, escrito para alimentar, desenvolver, enriquecer e aprofundar a fé pessoal, este livro exige um certo conhecimento da doutrina cristã. Culto sem ser pedante, sensível sem ser sentimental, ardente sem ser piegas. Benson toma o leitor pela mão, transmitindo-lhe
uma experiência pessoal vivida e, por isso, uma obra clássica no melhor sentido, capaz de ajudar os cristãos de qualquer época a compreender em que consiste a verdadeira santidade, numa amizade pessoal com Jesus Cristo, o Deus encarnado. Este é o meu amigo, de um velho manuscrito. Deixe-me contar-lhes como travei conhecimento com ele. Tinha ouvido muito falar dele, mas não lhe fazia caso. Ele me cobria constantemente de atenções e presentes, mas nunca lhe agradeci. Parecia buscar a minha amizade, mas eu me mostrava indiferente. A todas as horas eu me sentia desamparado, infeliz, morto de fome e em perigo, e ele me oferecia refúgio, consolo, apoio e serenidade. No entanto, eu continuava a ser ingrato. Por fim, cruzou-se pelo meu caminho e com lágrimas nos olhos suplicou-me: vem e fica comigo. Deixe-me contar-lhes como me trata agora. Satisfaz todos os meus anseios, dá-me mais do que me atrevo a pedir, antecipa-se a todas as minhas necessidades, roga-me que lhe peça mais, nunca me censura as minhas loucuras passadas. Deixe-me contar-lhes ainda o que penso dele. Ele é tão bom como grande. O seu amor é tão ardente como veraz. Ele é tão pródigo nas suas promessas como fiel em cumpri-las. É tão cioso do meu amor como merecedor dele. Em tudo lhe sou devedor, mas ele me pede que lhe chame amigo. 1. A amizade com Cristo. Já não vos chamarei servos, mas amigos. João 15:15. O sentimento da amizade figura entre os mais poderosos e misteriosos instintos humanos. Os filósofos materialistas insistem em relacionar até as emoções mais elevadas, arte, religião, heroísmo, amor, com impulsos meramente carnais, com os instintos de conservação e perpetuação da espécie, ainda que não seja incorreto classificar conjuntamente, sob o título comum de amizade, as variadas relações afetivas entre os seres humanos. A filosofia materialista mostra-se completamente incapaz de explicar esta realidade. Quando Davi diz a Jonatas: o teu amor foi dulcíssimo para mim, mais do que o amor das mulheres. 2 Samuel 1:26. Não há nisso nenhuma manifestação de sexo. A amizade também não resulta de uma simpatia nascida de interesses comuns, já que pode ser tão profunda entre um sábio e um nécio, como entre dois sábios ou dois nécios. Nenhuma relação baseada no intercâmbio de ideias, porquanto as amizades mais íntimas se desenvolvem tanto no silêncio como na conversa. Nenhum homem será realmente meu amigo, diz Maeterlinck, enquanto cada um de nós não tiver aprendido a ficar em silêncio na companhia do outro. Estamos diante de um elemento tão importante como misterioso. Obedecendo às suas leis próprias, a amizade tem um cunho diferente das relações habituais entre os sexos. Pela sua independência dos aspectos físicos necessários ao amor entre marido e mulher, situa-se misteriosamente num plano mais elevado. Não pretende ganhar nada nem produzir nada, mas sacrificar-se em tudo. Mesmo quando os motivos sobrenaturais estão aparentemente ausentes, pode refletir no plano natural mais nitidamente do que o amor sacramental no matrimônio, as características da caridade divina. Também a ela se aplicam as palavras de São Paulo acerca da caridade. Tudo suporta, tudo espera, não procura o que é seu, não é jactanciosa. 1 Coríntios 13. É o sal do matrimônio perfeito, mas pode existir sem o sexo. Toma o seu lugar entre essas outras supremas manifestações da vida humana. A arte, o cavalheirismo, até mesmo a religião,
e não é a menos nobre entre elas.